PSDB, com a palavra a vereadora Tatiane Frição. Declaração de líder para a vereadora Marisol Santos. Obrigada, vereadora Tatiane. Quero só me manifestar em relação, assim, a gente tem ouvido bastante falar aí de responsabilidade, de seriedade, de respeito, talvez fique um pouco contraditório para quem está nos acompanhando de casa ou pelas redes sociais, depois dessas palavras, o que vem. Como eu entendo que, para qualquer situação, a melhor forma da gente combater é com informação, eu acho que é importante que a gente traga isso nesse nosso debate. Vamos falar, então, sobre informações importantes em relação à saúde. Hoje estão chegando vacinas a Caxias do Sul, 7.170 doses. Importante que a nossa comunidade saiba que, então, a partir disso, começa a organização dos drive-thrus para as idades 7 e 7, né? 77, 76 e 75. Mas não precisa ninguém, né, correr antes disso, as informações serão repassadas. A gente tem dificuldade, a gente às vezes reclama, não chega a informação. Bom, não tem outra forma de chegar a informação, né? É difícil a gente pensar de que maneira pode chegar para mais gente que não por meio da imprensa ou pelas redes sociais, quem sabe. Então, eu tenho orientado as pessoas que me questionam, presidente, que Saúde Caxias do Sul, por exemplo, é no Instagram uma forma muito clara que é da nossa Secretaria Municipal de Saúde, onde sempre tem as informações sobre essa questão da vacinação. Então, vai ser por lá essa informação e, obviamente, que pela responsabilidade que a gente está ouvindo falar tanto aqui dos nossos vereadores, também estarão nas nossas redes essas informações. Outra questão importante, a vereadora Denise falou aí sobre a questão do oxigênio, dos cilindros de O2. E, vereadora, eu quero lhe dizer que ontem eu conversei com a nossa secretária de saúde, a quem eu me somo aos elogios pela forma de trabalho que ela tem. Eu não sei se ela está conseguindo descansar um pouquinho de vez em quando, né? Porque a situação é realmente muito, muito, muito complicada. Mas ela falou comigo ontem um pouco e me disse, vereadora Denise, eu preciso responder a vereadora Denise, me encaminhou aqui um ofício com algumas solicitações e quero responder a ela. Não conseguiu falar com a senhora ontem, não sei se hoje de manhã ela já conseguiu lhe mandar uma mensagem, mas, de qualquer maneira, eu trago essas informações. Existe, sim, uma preocupação muito grande em relação aos cilindros de oxigênio, porque no começo dessa semana o fornecedor informou a prefeitura, relatou as dificuldades para fazer o reabastecimento. As UPAs, elas não têm tanque de oxigênio, elas têm cilindros, né, diferentemente aí dos hospitais, e a procura, a necessidade, a demanda, mais do que triplicou. Então, o fornecedor que leva o cilindro vazio e tem que buscar isso em Canoas, está tendo muita dificuldade porque ele faz de 3 a 4 viagens por dia para reabastecer esses cilindros. É uma preocupação de todos, tem que ser da Secretaria da Saúde. Ontem, na reunião do Conselho de Saúde, se falou sobre isso. Tem que ser uma preocupação nossa também, inclusive e principalmente quando a gente fala determinadas situações, como se não estivéssemos entendendo que, se não houver medidas rigorosas, a gente vai ver a situação se agravar cada dia. Mas vamos lá, vamos seguir. Há dificuldades, inclusive, e alguém pode estar questionando, pois então, mas por que não compram, né, cilindros aí tem maior rotatividade, facilita. Porque não tem no mercado. Existem relatos aí de que nós tivemos problemas, né? Em Manaus, por exemplo, tudo foi para lá. A nossa secretária tem feito incansáveis tratativas, já conversou com as empresas, com as maiores empresas, White Martins e outras. Não há. Há uma dificuldade muito grande, inclusive, no mercado para isso. Então, nos últimos dias, desde segunda-feira à tarde, eu acredito que foi que o fornecedor trouxe essa informação à secretária, a secretaria está muito mobilizada em todos os sentidos. Conversou com as empresas, conversou com empresários, pediu para os hospitais, que dificilmente têm cilindro porque eles têm os tanques, enfim. Teve que acontecer assim, a realocação de alguns cilindros das UBSs, não deixando, obviamente, né, desassistidas, mas alguns cilindros tiveram que ser realocados. E, como eu disse, é sério, é muito sério isso, e às vezes a gente não está entendendo e está vendo lá longe uma situação que a gente achou que nunca pudesse chegar aqui. Ela está muito perto da gente. Então, tem um trabalho intenso para que isso não aconteça. A secretaria tem buscado aí respostas de todas as formas, como eu falei para vocês. O que a secretária nos disse ontem, então, é que a partir de todas essas tentativas, algumas, né, já tiveram algumas possibilidades aí de solução, outras ainda não. Então, o que está acontecendo?
Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde deve receber orçamentos para a instalação de tanques de oxigênio nas UPAs. Isso nunca tinha sido feito, simplesmente porque nunca se teve um uso como esse que está acontecendo agora. Hoje está se usando de 3 a 4 vezes mais do que se usava antes, portanto, antes não existia essa necessidade. Hoje chegam esses orçamentos, hoje a secretária tenta viabilizar a instalação desses tanques nas UPAs, e a gente tem que entender que nós aqui, como legisladores, temos também um compromisso com essas palavras que eu ouço tanto, mas não consigo entender que elas tenham relação com o discurso muitas vezes, que são palavras seriedade, responsabilidade, o que mais que eu ouvi aqui? Compromisso com a vida, compromisso coletivo. Precisamos pensar um pouco mais nisso e colocar também em prática, né, as nossas ações em relação a isso. Vereadora Denise, eu trago essas informações, eu sei que a própria secretária gostaria de lhe passar, não sei se esse contato chegou a acontecer hoje, enfim, mas ela me disse que tinha essa preocupação de lhe responder o mais breve possível. Deve demorar essa questão da instalação de tanques, né, a partir agora desses orçamentos, claro, pelo menos uma semana para que isso tudo se viabilize, mas existe um trabalho bastante intenso nesse sentido. E da vacinação, então, como eu falei, 7.170 doses, chegando hoje a Caxias e a partir da semana que vem também ampliando essa questão, porque todos nós, obviamente, entendemos que a vacinação é importantíssima, né? É a forma que a gente tem hoje, efetivamente, de sair dessa situação. Eu agradeço, presidente. Uma parte, vereadora. Solicitação de parte, vereador Fiuza? Isso. Por favor. Parabéns, vereadora Marisol. Traz de uma forma bem objetiva e bem clara qual é o posicionamento da Secretaria da Saúde. E desta mesma forma, vereadora Marisol, a gente pede também a Vossa Excelência a gentileza de que cheguem também informações, como a Vossa Excelência trouxe aqui agora, a respeito do transporte público. É simples assim. Nós não podemos mais arrumar apenas culpados e não ter seriedade com assuntos pertinentes como esse. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, vereador Fiuza, pela palavra. Vamos, com certeza, buscar as informações. Denise Pessoa? Vereadora Denise? Bom, vereadora Marisol, obrigada, né, por trazer as informações, né? Essa é uma preocupação que a gente vem tendo junto com o Conselho Municipal de Saúde, e eu acabo de receber uma mensagem pelo WhatsApp, né, da secretária de Saúde, trazendo esse retorno também, né, dessa gravidade da questão do oxigênio. Ela ainda não se manifestou ainda quanto à questão dos medicamentos, que a gente sabe que também está faltando, mas isso realmente é uma situação muito grave, né? Mesmo a gente buscando as alternativas, né, a gente corre o risco eminente de ter falta de oxigênio, e isso que a senhora coloca, a gente acha que é uma situação que só aconteceu em Manaus, porque estão lá longe, no meio, sem assistência, e que aqui não poderia ocorrer isso, e a gente está vendo que a gente está na iminência de ocorrer a falta de oxigênio aqui, mesmo que tenha oxigênio, mas por falta de cilindro, então a gente está em toda uma situação que realmente é muito grave. Então é isso que nos preocupa, né? Então, antes de pensar medidas que aumentem a mobilidade humana, a gente precisa pensar um pouco em toda essa questão logística. Sobre a questão da vacinação, a gente precisa, mesmo com essas vacinas, a gente ainda está com pouca vacinação, né? A gente precisa ter mais. A gente sabe que o município já sinalizou na compra de vacinas, a gente acha que precisa ter mais movimentos, não só na Sputnik, mas para outras compras, né, de vacina, outros movimentos. A gente espera também que o governo federal invista mais, né, na compra de vacinas, porque nesse último período, com o agravamento do quadro, a gente viu uma redução da velocidade de vacinação. E a vacinação é a única forma, né, de nós não retomar, né, a dita normalidade, porque a gente nunca vai voltar à normalidade, mas pelo menos ficar mais próximo disso. Então, obrigada pela atenção e pelas respostas, vereadora Marisol. Boa noite, vereadora. Por favor, vereadora Tatiane. Então, apenas para reforçar os dados, né, Caxias do Sul hoje tem mais de 32.710 casos positivos, 3.651 pessoas estão em isolamento domiciliar, 214 pessoas estão em enfermarias, 128 pessoas em UTIs
e nós temos já 520 óbitos, né? Com isso, eu quero dizer que é muito importante as pessoas continuarem vigilantes, usando a máscara, álcool gel, tomando todos os cuidados para que juntos a gente possa fazer ações no sentido de reduzir a contaminação. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora. Concluindo, então, só essas palavras que a gente possa sempre pensar nelas assim com uma forma mais prática, né? Seriedade, responsabilidade e respeito. Obrigada, presidente.